Irmãos, eu não sei quantos aqui que têm acompanhado a série está sendo impactado pelo decálogo, por essas 10 palavras, pelos mandamentos. Mas eu tenho relido novamente os meus estudos e lido novamente com minúcias cada um desses mandamentos. E isso tem nos trazido um refrigério e, ao mesmo tempo, uma volta a dizer assim, opa, isso aqui precisa ser revisto por nós, que servimos e representamos Deus aqui na terra. Tem sido desafiador, e eu espero que você também sinta-se desafiado a viver essa lei, ao mesmo tempo essa graça. Eu quero relembrar algumas coisas que nós já dissemos. Primeiro, há uma perspectiva muito forte de que existe lei no Antigo Testamento e existe graça no Novo Testamento. Mas, na verdade, irmãos, as duas coisas estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O prólogo, a palavra inicial dos 10 mandamentos é relembrando a ação graciosa de Deus em livrar esse povo da terra do Egito. Sempre que formos ler esse texto, precisamos entender que esse texto, a priori, esse texto primeiramente foi dado a um povo. Esse povo que estava saindo de um estado de escravidão, com uma mentalidade de que durante 400 anos estavam ali presos, vivendo um período de subordinação, de escravidão. E agora Deus usa de ação graciosa, redentora, e os livra, tirando da terra do Egito, e agora dando a eles uma direção, a direção de uma terra prometida, a direção de um cumprimento da palavra do próprio Deus, a direção, então, sobre um andar, um se mover, e como se comportar, para que através desse comportamento eles fossem luz para as outras nações. É dentro desse contexto que precisamos ler essa lei dada a esse povo, que agora faz eco no Novo Testamento e se aplica a nós. Por muitas vezes, nós encontramos pessoas que olham para os 10 mandamentos e dizem assim, mas isso foi para o Antigo Testamento. Não serve mais. Essa é a base. E é com base no Novo Testamento que nós temos também que entender isso. Eu só vou entender a missão e o que Cristo deixou para nós como missão do Senhor para nós hoje, se eu entender o que Ele falou no passado. Então, compreender essas 10 palavras, esses mandamentos, são extremamente importantes para nós. Outro dilema é entender que agora não há lei. Sim, a lei do Senhor também presente no Antigo e no Novo Testamento. Então, essas duas prerrogativas estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus age com graça. E aí nós entendemos que os primeiros mandamentos traz a ideia de uma exclusividade. Deus, Ele quer exclusividade para nós. Ele nos chama para sermos seu povo de propriedade exclusiva. No capítulo 19 de Êxodo, nós vemos então Deus falando exatamente essas palavras. Vocês serão o meu povo, vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão minha propriedade exclusiva. Essas palavras são repetidas no Novo Testamento pelos apóstolos, de maneira especial pelo apóstolo Pedro. E a palavra propriedade exclusiva, ela é lida dentro de um contexto específico de casamento. É essa a ideia de um contrato que Deus faz com o seu povo. Esse contrato é dado agora para que eles tenham um modo de vida, de exclusividade a Deus. E, em primeiro lugar, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque eu sou exclusivo para você. Eu não divido você com ninguém. Eu não divido você com outros. Você precisa servir, você só precisa adorar, você só precisa estar, você só precisa viver comigo. E é essa relação que nós precisamos ter dentro do primeiro mandamento. Uma relação de
exclusividade. O segundo mandamento aprofunda o pecado que é mais combatido em toda a Bíblia, que é o pecado da idolatria. Nós somos idólatras de coração. O pecado fez em nós substituir Deus. O pecado fez com que eu e você tirássemos Deus do centro da nossa vida, porque Deus nos criou para honrá-lo, Deus nos criou para glorificá-lo. E sem o pecado, essa é a essência principal das nossas vidas. Mas isso não mudou. Deus nos criou para glorificar Ele. Mas quando o homem peca, e essa consequência é herdada por todos nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos outras coisas. Colocamos pessoas, colocamos ídolos, e tudo que na nossa vida substitui Deus é um ídolo que nós estamos fabricando. Seja um carro, seja um filho, nada pode substituir Deus. E há muitos nos nossos dias que têm servido a Deus frequentando igrejas, mas ao mesmo tempo vivendo coração idólatra. Por isso, entender isso faz extremamente importante o cumprimento dessa palavra nos nossos dias. Expandir esse conhecimento para hoje é extremamente importante. Mas o terceiro mandamento, e esse aqui é algo que talvez eu e você fomos ensinados de uma maneira incorreta. Porque talvez chegaram para mim, para você, e disseram por várias vezes, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então, tanto alguns conceitos judaicos, quanto também alguns conceitos católicos e alguns evangélicos chegaram para nós e dissermos assim, olha, você não pode dizer o nome de Deus em vão. Então, muitos tinham tinham medo, inclusive, de dizer assim, ai meu Deus. Alguns preferiam dizer Ave Maria do que dizer o nome de Deus. Ai meu Deus. Isso, por muitos anos, foram ensinados e muitos até hoje têm essa percepção, que é pecado, que é descumprir o terceiro mandamento, a falar o nome de Deus por qualquer coisa. Mas há duas prerrogativas hoje especiais que nós queremos tratar dentro desse mandamento. O primeiro é não tomar o nome de Deus em vão. O que é isso? Tomar não é beber. Aproveitando o ensejo. Tomar também não é falar. O que dentro desse contexto, e utilizando um pouco do hebraico, o que é que esse texto tem para nós, para que a gente possa entender o que significa tomar o nome de Deus em vão? Irmãos, há um princípio hermenêutico muito importante que eu queria que você hoje ouvisse e não se esquecesse nunca mais. Eu queria que você repetisse comigo assim, a Bíblia, diga, a Bíblia explica a Bíblia. Exatamente. Parece ser algo tão fácil, mas a Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, é usando a Bíblia que eu preciso olhar para esse texto e dizer assim, e outros textos usam essa mesma palavra para que eu possa entender que dentro desse contexto, que para mim agora é difícil de compreender, como é que ele está sendo usado aqui para que eu possa entender. Por isso a Bíblia explica a Bíblia. E aí eu quero que você agora faça um exercício comigo. Abra sua Bíblia. Em primeiro lugar, vamos no texto de Êxodo. Vá para o capítulo 28.
capítulo 28, a partir do verso 4. Existe um momento em que, após Deus dar a sua lei, tá, o seu decálogo, ele começa então a dar outras leis. E ele começa então a instituir os sacerdotes. E é instituindo os sacerdotes e como eles se vestem, a vestidura dos sacerdotes, e principalmente do sumo sacerdote, é que essa palavra tomar, ela será usada e explicada de uma maneira mais clara. E aí a gente associa essa perspectiva aqui ao que Deus está dizendo lá. E aí nós vamos então compreender o que é tomar o nome de Deus em vão. Vamos ler a partir do verso 4. Este, pois, são os vestidos que farão: um peitoral e uma éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestidos santos, e a Arão, teu irmão, e aos teus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Olha só a palavra começando a ser usada. E tomarão o ouro e o azul, a púrpura, carmesim e o linho fino. E farão um éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, tecido de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam às suas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele será das suas mesmas obras. Da mesma obra de azul, púrpura, carmesim, de linho fino tocido. E aí no verso 9 diz assim: e tomará novamente 2 pedras sardônicas e levará nelas, olha só, bem explicadinho, o nome dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 noutra pedra, segundo as suas gerações. Ande comigo para o verso 21. O verso 21 diz assim: e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos ou das tribos de Israel, 12. Segundo os seus nomes, estarão esculpidas com um selo, e cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Se você andar mais um pouquinho, o verso 29 diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito, do juízo do seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Pastor, eu não entendi nada. O que é que o texto está dizendo para nós? Deus está dizendo que para que o sacerdote entrasse na sua presença, lembre-se, no período do Antigo Testamento, apenas uma pessoa entrava naquilo que nós chamávamos de Santo dos Santos. Não é como hoje, que todo mundo que crê em Cristo, claro, não é todos, é apenas aqueles que reconhecem o Senhor como o único, suficiente Salvador, tem acesso a Cristo. Se você foi vivificado pelo Espírito, porque você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem livre acesso a Ele hoje para a glória de Deus. Mas naquela época, ter acesso a essa presença era de maneira mediada, era de maneira representada pelo sumo sacerdote. E é o sumo sacerdote que uma vez por ano ele se vestia com as vestes do sumo sacerdote. E no peito dele tinha um peitoral com 12 pedras, e essas pedras eram representações de cada uma das 12 tribos do povo de Deus. E ele manda então tomar. O que é isso? Vestir, carregar, colocar nele. E aí ele, representando todo o povo, entrava no Santo dos Santos para representar o povo e pedir perdão pelos seus pecados. Interessante, irmãos, é que há mais um pouco. No verso 36, ele diz ainda assim, ó:
Também farás uma lâmina de ouro puro, e nelas gravarás a maneira de gravuras e selos, santidade ao Senhor. E isso seria colocado na sua testa. A representação do sumo sacerdote era exatamente que este homem tomava para ele o nome de Deus e o nome das tribos e entrava no Santo do Santo para representar Deus. E aí, o que é que acontece depois que o sumo sacerdote sai e vai se falar com o povo? E aí é instituída a bênção araônica. É naquele momento que este homem, ou o sacerdote, sai representando Deus. E aí, no texto de Números 6, verso 22, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão, aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dize-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Assim, olha só o que diz o texto: porão o meu nome, em outras palavras, assim tomarão o meu nome os filhos de Israel e os abençoarei. Tomar o nome do Senhor em vão não é falar. Tomar do Senhor o nome em vão é viver o nome dele. Como o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para andar de modo digno da vocação que nós recebemos. Por isso, tomar o nome de Deus em vão não tem nada a ver com aquele momento em que você talvez, sem querer, disse: ai meu Deus! Não. Tomar o nome de Deus, irmãos, em vão é você viver uma vida indigna da representação que você serve. Aí, irmãos, desculpa a palavra, o coco é seco. Porque é pesado. Se nós entendêssemos isso, que eu e você somos uma representação do nome dele, em todos os momentos, em tudo que nós fazemos, talvez a gente tentaria pecar menos. Porque levar o nome de Deus, ou tomar o nome de Deus, é exatamente honrá-lo em tudo que nós fazemos. Porque agora eu sou a representação do nome dele no meu casamento, ensinando os meus filhos, no meu trabalho, ter o nome digno na praça, não dever, não fazer aquilo que a lei não manda eu fazer. Ser fiel. Honrar a Deus como no primeiro mandamento. Irmãos, levar o nome de Deus é algo muito sério e que exige de nós uma seriedade ainda mais. Infelizmente, dentro de uma teologia mais fraca que os nossos dias tem sido ouvido, onde as pessoas estão resumindo a viver o evangelho em vir ao culto, e assim, se eu puder, quando eu quero. Se eu entendesse, irmãos, que eu e você agora representamos o nome dele, eu e você teríamos uma atitude muito mais urgente, muito mais solícita e muito mais fidedigna. Porque, irmãos, eu iria ter vergonha de desonrar o nome dele. E é exatamente isso, parece que nós nos perdemos no tempo quando muitos que se dizem cristãos hoje desonram o nome dele. Desonram adulterando.
desonram vendo filmes pornográficos, desonram não pagando suas contas, desonram não confessando os seus pecados, desonram fazendo o nome de Deus lá fora uma folha jogada ao lixo. Ao ponto das pessoas olharem para você e dizer assim, eu creio no Deus, mas no Deus que você serve não. Isso é tão sério, irmãos, mas tão urgente, que hoje eu e você somos desafiados a entender que eu e você somos levados a sermos representantes hoje. Eu não sei como é que está a tua vida até agora, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você possa, a partir de hoje, viver uma vida que honra o nome dEle. Eu e você somos hoje desafiados a honrar ao Senhor, honrar com mais fidelidade, honrar com mais compromisso, honrar ao Senhor com mais leitura da palavra, honrar ao Senhor com mais vontade de orar, buscar ao Senhor e viver uma vida que glorifica o nome dEle, através das tuas atitudes, dos teus talentos, do teu trabalho, da tua vida. É tempo, irmãos, de nós nos despertarmos. O negócio é tão sério, irmãos, que no momento em que os pastores estão dizendo a bênção, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, as doces consolações, o Divino Espírito Santo esteja com vocês, e vocês estão assim. Bom, né? Vocês não deveriam responder amém. Vocês deveriam dizer assim, me ajude, Senhor, a honrar o teu nome essa semana. Porque parece que quando nós saímos dessas portas, nós nos esquecemos que representamos o nome dele. Nós damos muito mais valor, irmãos, a uma representação política. Nós damos muito mais valor a uma representação que temos agora mais humana, mais próxima de nós, do que aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas, e que nos salvou, nos trouxe para perto. Nós trocamos Deus, irmãos, nós desonramos Ele, fazemos meninice, não queremos servir, é no tempo que nós queremos, é fazer como nós queremos. Estamos muito mais virando um clube social do que uma igreja que serve ao Rei dos Reis. Por isso esse texto, irmãos, hoje é tão importante, porque parece-nos que esquecemos que estamos lidando com alguém que criou todas as coisas. Nós estamos colocando o trabalho e o dinheiro acima de Deus. Nós estamos colocando as nossas amizades e os programas de televisão acima de Deus. O que é que eu e você, como agora representantes desse nome, que toma o seu nome para viver, devemos fazer então hoje? Eu e você precisamos prestar mais atenção. Mas tem muito mais. Porque esse texto nos chama então a atenção para a sua segunda parte. A segunda parte desse texto é exatamente capítulo 20. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. Talvez tenha sido o melhor momento para a gente exemplificar o que significa isso na ceia. Mas deixa eu explicar essa perspectiva do inocente. Sabe por quê, irmãos? Em alguns momentos, o não ser tomado por inocente, e aí a gente age como inocente, é como se a gente dissesse assim, mas eu não vou ser culpado, então.
eu não vou levar em consideração, então, a culpa. Porque Deus já pagou, né, os meus pecados. É como se a graça fosse demasiada. Mas esse texto deixa tão claro e repetido em alguns momentos, inclusive no Novo Testamento, que Deus não tem por inocente culpado. E nesse texto, Deus não tem por inocente que toma o seu nome em vão. Você está percebendo que dizer que serve ao Senhor é um compromisso tão sério, que parece que às vezes nós não percebemos o quão sério é isso. O quão radical é isso nas nossas vidas. Não, eu sou da igreja. Aí não serve. Não ora. Não lê a Bíblia. Está lá fora dizendo que é da igreja, mas está adulterando. Está usando a língua para falar dos irmãos, falar do pastor. Irmãos, Deus não tem por inocente. Isso significa, irmãos, é que Deus age contra. Deus não perdoa. Deus age contra aqueles que usam o nome dele, que tomam o nome dele e fazem que não deve. O texto da Santa Ceia é um texto que parece que para muitos é algo emblemático. Mas o texto ele vai dizer em algum momento que aquele que toma ou e come do pão sem pedir perdão, toma o quê? Juízo para si. E o texto diz mais. É por isso que alguns estão doentes e outros já estão dormindo. Palavra bonita, né? Mas o texto quer dizer que já estão mortos. Você já parou para pensar que a gente acha que a Bíblia não trata hoje a mesma seriedade como tratava no Antigo Testamento? Você tá percebendo que hoje, por exemplo, você está sendo convidado, você que toma o nome de Deus, você que reconheceu o Senhor Jesus como teu único Salvador, hoje Ele te chama para você participar de um dos sacramentos, o meio da graça, o momento em que nós somos perdoados, o momento em que nós reconhecemos que fomos amados por esse Deus, que Ele morreu por mim, Ele pagou o preço por mim, e eu estou agora dizendo, Deus, eu quero te sentir, eu quero te pedir perdão, mas se eu tomo desse momento de modo indigno, e sabe o que é isso? É tomar consciente de que está fazendo as coisas erradas. Não é porque, pastor, eu briguei hoje com minha irmã. Eu vou tomar Santa Ceia. Irmãos, se você está ressentida e arrependida, que já brigou com sua irmã, você está diante de Deus já dizendo, eu estou arrependido. Aqui, irmãos, é algo consciente, praticado e sem arrependimento. Por isso que a disciplina hoje, ela não tem sido tão válida nos nossos dias. Porque a disciplina nos nossos dias hoje, no meio das igrejas evangélicas, eu não sei nem se tem mais. É para expulsar aqueles que não estão andando como nós queremos que andem. Quando, na verdade, a disciplina não é para expulsar ninguém. A disciplina é para expurgar o pecado, não o pecador. É para dizer que aquele pecado não é aceito, mas o pecador ele tem que ser trazido para perto. Estávamos conversando ontem sobre isso e uma pessoa disse assim, mas quem adultera é um pecado. Eu digo, peraí, tem pecadinho, pecadão, e pecadinho, e pecadão? Não vi isso na Bíblia isso aí não. E se eu fosse
dizer um pecadão, eu não diria o adultério. Eu diria o pecado de Pedro. Tem coisa pior do que conscientemente negar o próprio Cristo? E que muitos estão fazendo isso com suas atitudes hoje. Mas Pedro, com Jesus ali, ele olhando para Jesus, irmãos, eu fico pensando naquele olhar fulminante de Jesus, assim, eu estou vendo. E ele, não conheço não. E Jesus assim, ó, estou te vendo, Pedro. Ele negou 3 vezes. Jesus, ele poderia dizer assim, está descartado. Procure um outro Jesus. Vá procurar o Jesus de outra religião. Vá para outra igreja. Jesus chega lá, olha para Pedro. Pedro, vem cá, Pedro. Senta aqui, Pedro. Vamos comer, Pedro. Aí Jesus assa um peixinho na brasa, come com Pedro e olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama? Ô, facada. Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus e restaura Pedro para a sua posição. Irmãos, a gente precisa entender que nós não estamos aqui para olhar um para o outro como um caçador de fantasmas. Você tem demônio, você tem pecado. Não, eu preciso estar consciente de que Deus me deu o seu nome. E como representante dele, eu preciso viver dentro dos seus pré-requisitos. Agora, irmãos, como é que eu vou conhecer e viver o nome de Deus aqui na terra se eu não conheço a Bíblia? Se eu não assumo esse compromisso apenas de boca? Irmãos, a vida com Cristo requer relacionamento. É um relacionamento com Ele através da palavra, através da vida da igreja, através de uma vida de oração. E eu servindo Ele, eu começo a honrá-lo nos momentos em que eu estou vivendo. É vivendo esse momento que eu sou lapidado, que eu vou começar a dizer assim, essa área aqui eu ainda não me consertei. Aí Jesus bota alguém para dizer assim, ó, tu está pecando, viu? E aí ou você se submete ao que Deus está colocando perto de ti para te consertar, ou você estica a cabeça e diz, não, eu estou certo. Aí vai tomar a ceia. Consciente. Sem se arrepender. Aí o texto diz, é por isso que muitos estão doentes e alguns já morreram. Isso é lei ou é graça? Esse mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando hoje. Sabe qual é o problema, irmãos? É que eu e você não crê. A gente não crê. É por isso que muitos que estão tomando realmente esfriam na fé, porque não reconhecem, não pedem perdão dos seus pecados. E se está diante de uma igreja que não lhe traz para perto, vai ser frustrado, porque vai ser expulso bonitinho. É por isso que muitos estão andando de igreja em igreja. Andando de igreja em igreja, pulando de galho em galho, porque não quer baixar a cabeça e dizer assim, Deus, eu preciso do teu conserto. Preciso aprender a honrar o teu nome. E aí Deus, irmãos, por muitas vezes permite que o pecado seja esclarecido. É por isso que por muitas vezes nós vamos ouvir escândalos. Escândalos. E a Bíblia deixa claro, não se preocupem. Ai daqueles que virão os escândalos. E vão vir, irmãos. Há muitos.
Recentemente eu vi agora mais um de tantos líderes e de tantos crentes que estão servindo aqui, alguns cantando, alguns tocando, há muitos pregando, outros servindo como pastor, mas muitos sentados nas cadeiras, mas vivendo uma vida oculta, uma agenda escondida. Deus não toma por inocente. Irmãos, é difícil pregar quando ninguém dá glória. Mas eu quero incentivar você hoje a refletir que esse texto me chama a um compromisso. Esse texto me chama a uma realidade dura e que eu preciso reconhecê-lo como o único suficiente Salvador da vida. Eu preciso entender que agora eu estou vestindo o nome dele. Estou pondo o nome dele em minha vida. Ele me lavou dos pecados. A Bíblia diz que ele pagou o teu preço. Algo que você jamais poderia pagar. A Bíblia diz lá em Colossenses que o escrito de dívida que estava escrito no teu nome, ele paga com o sangue dele. Ele diz lá em Apocalipse que o teu nome será trocado por um nome que ele vai te dar. Está lá escrito em Apocalipse que diante dele todos nós teremos um novo nome. Um nome agora que hoje somos chamados a viver, não esperando aquele momento, mas viver agora. Portanto, como é que você está como pai? Como é que você está como marido? Como é que você está como esposa? Como é que você está vivendo no teu trabalho? Será que você tem honrado o nome desse Deus Todo-Poderoso? Somos chamados hoje a se arrepender dos nossos pecados. Não é apenas citar o nome dele por engano, mas é viver de modo indigno. E assim como disse o apóstolo Paulo, eu e vocês somos chamados a viver de modo digno da vocação que fomos chamados.